Quem encontrou Apocalipse capítulo 3, diga amém. Amém. Versículo de número 11 e 12 e 13. Diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assentai, por favor, em nome de Jesus. Vocês trouxeram um tema muito interessante, que começa com conhecer a Deus. Conhecer a Deus é o início de um relacionamento. E você não consegue conhecer ninguém no primeiro encontro. Você precisa prosseguir conhecendo. E a única maneira de você fazer isso é se relacionando, é se envolvendo, é você se abrindo para o outro e deixando que o outro se abra para você. Quando Oséias fala que Deus necessitava de conhecê-lo, e você não para só no conhecer, porque ninguém consegue sondar a mente de Deus, ninguém consegue esgotar o conhecimento de Deus. Eu fico assim um pouco encabulado com pessoas que recebem título honoris causa, doutor em divindade, alguém que tem o conhecimento pleno de Deus. A nossa mente finita jamais vai conseguir chegar na mente infinita de Deus. Até porque diz a palavra que antes de falarmos qualquer palavra, o Senhor já sabe o que vamos dizer. Então ninguém consegue anteceder Deus e dizer para Deus algo que Ele não saiba. Ninguém consegue antecipá-lo, porque Ele sempre está um passo à nossa frente. Nada que nós fizer impressionará Deus. E pensando na proposta dessa noite, veio ao meu coração o livro de Apocalipse. Apocalipse não é o último livro a ser escrito no Novo Testamento, mas porque ele encerra o fim de uma era, ele encerra o fim de um ciclo. Aprove Deus colocá-lo no final, porque ali está o fim de todas as coisas. Assim como Gênesis está no começo, e ele não é o primeiro livro que foi escrito da Bíblia, mas porque ele trata a origem de tudo, Bereshit, o princípio de tudo. Então aprove Deus colocar no princípio o livro dos Gênesis. Eu vim então trazer uma proposta para vocês: conhecer Deus, conhecer Jesus. Eu disse ontem que nós não conhecemos Jesus através de Deus, mas nós conhecemos Deus através de Jesus. Porque Jesus, ele é a maior fotografia de Deus. No grego, epifania. O que é epifania? Epifania é o Deus se auto-revelando, é o Deus se tornando conhecido, é o Deus se fazendo conhecer. Você conhece Deus na natureza, você conhece Deus nas obras magníficas das suas mãos, você conhece Deus quando você respira, você conhece Deus quando você levanta pela manhã e tem de presente mais um dia de vida. Mas isso não é nada. O maior conhecimento que temos de Deus é o Deus se manifestando fisicamente. E a Bíblia diz que mesmo Ele sendo Deus, estando lá na eternidade, na glória, com toda a grandeza e glória e majestade e poder, a Bíblia diz que Ele não se importou em se tornar um de nós, para nós ver o amor maravilhoso desse Deus por nós. Eu imagino antes de Jesus descer na terra, o conhecimento de Deus, a gente fica imaginando, Deus é tão onisciente, Deus é tão poderoso, Ele é. Mas quando você orava a Deus antes da cruz, Deus não tinha noção da dor, Deus não tinha noção do sofrimento.
Por mais que você falasse assim: Senhor, eu estou com dor de cabeça, eu estou com depressão, eu estou com enxaqueca. Deus sabia que você estava sofrendo, mas Ele não tinha ideia da dimensão dessa dor. Ele não tinha ideia da dimensão desse sofrimento. Mas quando o Cristo encarna em Deus, o Deus poderoso encarna e se torna humano, Ele sente nele mesmo isso que você sente aí. E agora quando você fala: eu estou com depressão, o Jesus já sabe: Pai, socorre, porque eu sei o que ele está passando. Eu estou sentindo muita angústia, Ele diz assim: socorre logo, porque eu passei por isso aí, eu sei a dor que ele está sentindo. Você já imaginou Jesus alguma vez pedindo oração para alguém? Já imaginou Jesus chegando para um ser humano e falando assim: ora para mim? Você já imaginou isso? Ele faz isso no Getsemane. A minha alma está angustiada até a morte. Fiquem comigo e orem comigo, porque há uma angústia muito grande em mim. É o Deus colocando necessidades. Um Deus poderoso e grande, mas que não tinha vergonha de dizer que Ele estava com necessidade. Eu tenho sede, eu tenho fome, eu tenho angústia. Então, você declarar os seus limitações, seu sentimento, não é vergonha. E às vezes é necessário que você recua. Isso é crescimento. Isso é você olhar para você mesmo e perceber a sua limitação. Jesus falou: eu estou angustiado. O livro de Apocalipse é o livro que revela a vitória de Deus. Presta bem atenção. Por isso que o Satanás, ele aplaude crente que não gosta de Apocalipse. Grande parte da igreja não gosta de ler o livro de Apocalipse. Quando eu comecei a minha caminhada, ensinavam até dentro da igreja que se você lesse o Apocalipse, você ia ficar doido. E eu sei que eu sempre fui um pouco. Nunca fui normal mesmo. Mas eu estou lendo Apocalipse o tempo todo e leio sempre. E eu, até hoje eu posso ficar um pouco mais doido por ele. Não ficar louco de deficiência mental. E o diabo gosta que você não lê Apocalipse. Se tem um livro na Bíblia que o Satanás não quer que você nunca leia, é o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse, ele apresenta o Deus triunfante e vencedor. Mas apresenta o Satanás derrotado. E ninguém quer ter o nome dele exposto com derrota. Ninguém quer que o nome dele saia nos livros apontando a sua derrota. Ninguém quer que você leia a derrota de alguém. E o Apocalipse, ele mostra que existe um Deus vencedor, e quem estiver do lado dele vai vencer junto com ele. Agora, quem estiver do lado do outro vai perder, assim como ele vai perder. Se tem uma teologia mentirosa, hoje eu vou conversar com vocês. Estou muito cansado da minha voz. Nós vamos bater um papo sadio aqui hoje, mas com muita força e com muita revelação profética. Se tem uma teologia mentirosa e perigosa, é uma teologia que foi pregada há uns anos atrás, que depois da morte e ressurreição de Jesus, Satanás ele foi amarrado e preso. Essa é a maior mentira que já se pregou dentro das igrejas. Porque o Satanás está solto. Literalmente solto. Aprontando todas e todas que ele quer aprontar. E ele está conseguindo adeptos para poder cumprir o seu intento. Ele está tratando com pessoas, porque ele já sabe que tem uma história. E o livro de Apocalipse é o único que revela a sua destruição. Ele vai ser preso. Mas não é agora que ele vai ser preso. Ele vai ser preso no final. Lá depois do arrebatamento da igreja. Ele vai ser preso. Tem um processo que ele vai ser preso. E eu fico preocupado porque é uma multidão de gente. Toda a vida grita: está amarrado o diabo. Está derrotado o diabo. E o diabo nunca fica preso, nunca fica amarrado. A gente é muito fraco para orar. A nossa oração parece que não tem força, ou o diabo está mais forte que a nossa oração. Porque tem de crente amarrando o diabo, e o diabo está aprontando, destruindo casamento, destruindo pessoas, colocando filho nas drogas, colocando filho na prostituição, está fazendo as pessoas fugir dos princípios morais da palavra de Deus. Então quer dizer que o diabo está muito forte.
E a gente está dando poder para ele que ele não tem. Mas eu vim aqui, eu li para você. Quem vencer, não é todo mundo. Ao que vencer, eu vou fazer dele coluna. Sabe o que é coluna? Isso aqui, ó. Eu vou fazer dele coluna no templo do meu Deus. E de lá ele nunca mais vai sair. Escreverei o meu nome nele. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que vai descer do céu. Não é a Jerusalém aqui da terra. É a Jerusalém que vai descer do céu. E o arrebatamento é tão violento. Eu quero chegar lá. Eu quero falar do versículo que eu li aqui. O arrebatamento é tão violento que quem fizer parte do arrebatamento, quando Jesus vier 7 anos depois da grande tribulação, os arrebatados terão acesso a Jerusalém da terra e a Jerusalém do céu. Só os arrebatados. Quem não for arrebatado não terá acesso. Quem foi arrebatado, ele vai além de governar 1000 anos. Sabe o que é isso? Jesus cumprindo a profecia de sentar no trono de Davi, porque ele é o único herdeiro vivo de Davi. Eu quero dizer para você que o que Deus falou a seu respeito, não tem macumbeiro, não tem feiticeiro, não tem invejoso, não tem linguarudo, não tem mexeriqueiro, não tem capeta, não tem demônio, não tem satanás, que anula aquilo que Deus falou a seu respeito. Deus falou assim: Davi, não vai faltar para você sucessor ao trono. Quantos anos tem que Davi morreu? Quantos anos tem que Davi morreu? Mas a promessa está lá. Quem é o herdeiro vivo de Davi? Jesus, filho de Davi. A dinastia ainda conta. A dinastia está completa. A promessa que Deus faz para Davi vai se cumprir em Jesus. E Jesus vai sentar no trono de Davi. E a igreja arrebatada junto com ele vai governar as nações do mundo. 1000 anos de paz verdadeira. Não é falsa paz, que o anticristo vai implantar ali 7 anos de falsa paz, que vai ser rompida no meio com 3 anos e meio. Ele vai romper a falsa paz, as pessoas vão descobrir, vai virar um inferno tremendo. A igreja com Jesus vai descer e vai lutar por Israel, e vai dar uma vitória épica para Israel. Satanás vai ser preso ali. Um anjo, irmãos, um anjo. Eu fico impressionado com Deus, capítulo 20 de Apocalipse. Vai dizer que um anjo, que a Bíblia não revela o nome dele, mas revela 3 nomes do diabo. No mesmo versículo está escrito 3 nomes do diabo: Satanás, o dragão, a antiga serpente. Será preso por um único anjo, que vai pegar esse cara que tem 3 nomes e vai lançar no abismo e vai trancar, e ele vai ficar 1000 anos preso. E aí o príncipe da paz vai sentar no trono de Davi e vai chamar a igreja. Já imaginou? Juscelino, eu vou colocar você como presidente dos Estados Unidos da América. Renato, eu vou te levar lá para a Holanda, você vai cuidar de Roterdã. Presbítero aqui vai para Amsterdã. Vai cuidar, é Jesus. Irmãos, é promessa bíblica para os vencedores. Eu vou fazer coluna. Aleluia. Diga que você é coluna. Diga que você é coluna. Coluna, aleluia. Coluna. Diga que você é coluna. Diga que você é coluna. Amém ou não? Nunca mais vai sair. Aquilo que ele ganhou vai ser repartido. Nós vamos juntamente com ele. Só os vencedores. Levanta o braço e manda um glória para Jesus aí. Então o que acontece aqui, irmãos? Eis que venho sem demora. Jesus envia cartas à igreja da Ásia. Eu acho interessante Jesus enviar cartas para a igreja da Ásia. Eu não quero falar dessas coisas que eu estava falando, não. Isso é só para fazer uma introdução aqui. Quero falar disso aqui. Ele envia carta para a igreja da Ásia. E o que é interessante? Eu estou falando de conhecer Deus.
A forma que nós rotulamos igreja, a forma que nós olhamos para a igreja, é diferente da maneira que Jesus olha para a igreja. Ele falou assim: eu conheço. Para todas elas ele fala isso. Ele não precisa de X9. Ele não precisa contratar X9 para ficar fiscalizando os crentes. Ele não precisa colocar pessoas para poder perguntar: e aí, como é que é a igreja lá do Comerciários? Como é que é os crentes do Comerciários? Como que é os crentes daquela congregação? E perguntar, não, ele falou assim: eu sei as tuas obras. Não é ninguém que me contou, não, eu sei. E sei tanto as suas obras como que são, que ele, se você perceber as 7 cartas que ele envia para a igreja, ele trata com cada uma delas de forma individual. E o que me chama a atenção, obreiros, pastores, que mesmo aquelas igrejas desviadas, são 7, das 7 que ele manda a carta, 2 ele só tinha elogio: Esmirna e Filadélfia. Essas 2 igrejas ele elogia. Esmirna era a cidade pobre, os crentes eram pobres, a igreja era pobre, a cidade era muito rica, mas os crentes eram pobres, ovacionados, humilhado pelos judeus peripatéticos, judaizantes conservadores, os políticos conservadores. Esmirna. Mas era uma igreja que era pobre aos olhos do homem, mas era rica aos olhos de Deus. E Filadélfia, que foi implantada dentro de uma cidade, talvez a maior cidade polo daquele contexto da Ásia Menor. Uma cidade onde havia vários templos de vários deuses. Uma cidade muito rica. Talvez a cidade mais badalada daquele período é a cidade de Filadélfia. E aí tem um negócio interessante, porque o Átalo, no século II, 1139, 158 aproximadamente, ele constrói aquela cidade. E ele amava tanto seu irmão Eumenes. Eumenes era irmão de Ítalo, irmão de sangue. E esse imperador amava tanto seu irmão, que ele coloca apelido nele de Filadelfos. E Filadelfos no grego significa aquele que ama seu irmão. E aí dá o nome para a cidade, Filadélfia. E a cidade de Filadélfia, a igreja de Filadélfia, o nome significa aquele que ama. Aquele que ama. Então a igreja que não ama seu irmão não é Filadélfia. Você vai colocar amor na palavra ou não? Vai pôr amor na palavra? Senhor, eu quero ser Filadélfia. Mas se tiver ódio no seu coração, você não passa de Laodiceia. Para 2 igrejas ele só tinha elogio. Para 4 igrejas ele tinha crítica e elogio: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E para uma igreja única ele só tinha crítica, que é a igreja de Laodiceia. Então, por mais pomposa que seja a igreja, vamos falar aqui de Éfeso. Éfeso era uma igreja ortodoxa, mas não tinha amor na igreja. Pastor, o que é uma igreja ortodoxa? Aquela igreja que não perde culto, aquela igreja que reúne no templo, aquela igreja que conhece a liturgia toda da igreja, mas na prática negava tudo aquilo que ela participava. Uma igreja que estava nos cultos tudo, mas ela nunca fazia o que precisava ser feito. Uma igreja que não ganhava pessoas, que não ganhava almas para o reino de Deus. É uma igreja ortodoxa, mas faltava amor. Ele falou assim: lembra-te de onde caíste. Porque a igreja que estava presente em tudo, em todas as atividades a igreja estava, mas não amava, não tinha amor naquela igreja. Então quando Deus olhou para a igreja, mesmo Éfeso sendo uma igreja que não tinha amor, ele ainda continuou chamando ela de igreja. Ô igreja, vou dar para você uma oportunidade. Eu ando no meio dos 7 castiçais. 7 castiçais é um candelabro. O candelabro é o brilho da igreja. O candelabro é a unção da igreja. O candelabro é o poder da igreja. E eu estou entre as 7 estrelas. As 7 estrelas são cada uma das igrejas. Vocês brilham. Mas se você não mudar,
o seu conceito em relação ao que eu vejo em você, eu vou mover do lugar o seu candeeiro. Eu vou tirar o seu brilho. Eu vou tirar o seu esplendor. Eu vou tirar o óleo que existe em você. Você já imaginou um culto sem Jesus? Já imaginou uma reunião cultica sem Jesus? Ele vai falar no 3:20. A igreja não queria Jesus nela, no culto. Gostava de Jesus, mas não aceitava que ele participasse dos cultos. Expulsaram Jesus de dentro do culto. E ele ficou do lado de fora, batendo na porta incessantemente, querendo voltar a reunir com a igreja, querendo voltar a participar da comunhão com a igreja. Mas a igreja fechou as portas para ele. Aqui o culto é nós que manda aqui. Aqui é do nosso jeito. Aqui ninguém faz outra coisa aqui. É do meu jeito aqui. A igreja quer o culto do jeito dela, não é do jeito que ele quer. E aí fica caçando batismo com o Espírito Santo. Aonde que vai ter batismo com o Espírito Santo se o batizador foi mandado para fora? Aonde vai ter cura e milagre se o dono do milagre e da cura foi colocado lá do lado de fora? E ele está tentando entrar, mas a porta foi fechada, porque ele não concorda com a liturgia, às vezes engessada, que nós queremos viver dentro do nosso templo. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre diante dos homens, mas aos olhos de Jesus era uma igreja rica. Porque no meio de tudo isso vocês estão sofrendo afronta, mas vocês guardaste a minha palavra. Eles estão zombando de você, mas você não para bater boca com eles nas esquinas. Você não para bater boca com eles. Você não para discutir com eles. Vocês abaixam a cabeça e continuam. Vocês não discutem. Então isso me cativa. Então eu amo você, Esmirna. Você é pobre aos olhos do mundo, mas você é muito preciosa aos meus olhos. A igreja de Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás. Presta atenção. Tem gente que fala que o trono de Satanás estava dentro da igreja. Mas os eruditos, estudiosos, eles são mais categóricos em dizer que havia um lugar na cidade de Pérgamo, que o diabo tinha o seu quartel-general, onde ele fazia sua reunião e aí ele despachava os demônios para poder agir na cidade. Mas a igreja também sofria. Porque o pastor Antipas, que era o pastor da igreja de Pérgamo, esse pastor é o único crente daquela igreja que pregava contra o pecado, pregava contra a homossexualidade, pregava contra o adultério, contra a pornografia. Ele pregava contra roubo, mentira e engano. Ele pregava taxativamente contra isso. Sabe o que a igreja fez? Pegou o pastor e matou o pastor dentro da igreja. E aí o Senhor falou assim: vocês mataram a minha fiel testemunha no meio de vocês. A minha fiel testemunha, o único que defendia o meu nome, o único que brigava pela minha causa, o anjo que eu coloquei no meio de vocês, que pregava a minha palavra, vocês o mataram. Onde está o trono de Satanás? Eu aprendo que tem crente que se você não vigiar, Satanás entra nele. E ele é um funcionário do diabo dentro da igreja. Um servo de Deus que trabalha para o diabo. Ele serve a Deus, mas trabalha para o diabo. Dissemina contenda. Nada que acontece para ele está bom. Quer intrometer na liturgia do culto. Quer ensinar pastor a dirigir culto. Não respeita a autoridade pastoral. É mundano, é profano. Ele não gosta de crente que ora. Ele não gosta de crente de orar. Ele não é de oração. Não frequenta as reuniões de oração. Não trabalha para ajudar na construção. Ele só trabalha para desfazer e para destruir dentro da igreja. É o crente da igreja de Pérgamo, que fala em nome de Deus, mas mata quem tem respeito pela palavra do Todo-Poderoso. Quando você conhece o dono da igreja, você se dobra diante dele. Você sabe quando as coisas não estão bem. A igreja de Tiatira é a igreja que se torna mundana como a cidade. Ela se mistura com o mundo. Ela se envolve com o pecado da cidade. Ela se torna mundana no lugar que ela estava plantada. Presta atenção. A principal função da igreja é influenciar o mundo com seus costumes e práticas. A principal finalidade da igreja é chegar no lugar que você está e você influenciar as pessoas.
Lá no seu trabalho, você não tem que ser influenciado. Você tem que influenciar os seus colegas de trabalho. Lá no seu local de trabalho, você tem que influenciar como igreja, porque você é a igreja. Você é a extensão dessa igreja. Cabe a você responsabilidade de representar a igreja aqui do Comerciários, aonde você estiver. A identidade que você vai dar para a igreja, aonde você trabalha, na sua rua, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, é a identidade que as pessoas vão ter da sua igreja. Se você comporta mal, eles vão falar que a igreja aqui do Comerciário é ruim, porque tem um crente irresponsável que dá mau testemunho na escola, que dá mau testemunho na rua, fica agarrando nos muros da igreja, agarrando nos muros da escola, envolvido com conversa profana, com mundanismo, namoro escandaloso, relacionamento profícuo, acessando site imoral. O Deus da igreja ainda olha para a igreja. E ele está dizendo: eu conheço. Você pode esconder do seu pai, da sua mulher, do seu marido. Você pode esconder dos seus filhos. Você pode esconder da liderança da igreja. Você pode esconder do seu patrão. Mas o dono da igreja está dizendo: eu sei quem é você. Eu conheço você. Você não me conhece, mas eu conheço você. Você acha que me conhece porque você sabe meu nome. Saber meu nome não quer dizer que você me conhece. Eu sei o seu nome. Sei o seu número de sapato, eu sei a sua identidade, eu sei o seu CPF, eu sei aonde você mora, eu sei quando você está triste, quando você está alegre, eu sei os lugares que você frequenta, o site que você acessa, a sua vida conjugal, eu vejo. Como você trata a sua esposa, eu vejo. Como você trata seus filhos, eu sei tudo. Irmãos, é Bíblia, põe amor nessa palavra. Põe amor nessa palavra. Tem muito crente ganhando todas lá fora e perdendo todas dentro da sua casa. Lá fora ele ganha tudo, ele põe para quebrar. Mas quando chega dentro da sua casa, ele está perdendo. Ele não tem controle. A grande Sade se tornou mundana, porque deixou de cumprir o seu papel. A igreja tem que influenciar e não ser influenciada. O que acontece com a igreja hoje? Nós mais sofremos influência do que influenciamos. O mundo entra com muita velocidade no nosso meio. E nós não influenciamos o mundo como deveríamos influenciar, mas recebemos influência. E brigamos pelas influências que o mundo traz. Nós queremos enfiar a goela abaixo das pessoas. O modismo escandaloso. A cultura mundana que vem chegando aos poucos e vai entrando de mansinho, sorrateiramente. E daqui a pouco toma o espaço do culto. E nós estamos perdendo. O Espírito Santo está gemendo. Não tem mais batismo com o Espírito Santo. Como que ele vai batizar? Uma igreja mundana, que reúne aparentemente bonita. Todo mundo pinta a cara, vem para o culto, louvando a Deus, mas chega em casa mundano. Vamos ver filme pornográfico, vamos ver filme violento, vamos sair do contexto da igreja, da adoração, e vamos entrar no outro universo. Agora é a minha vez, eu vou deixar de lado isso. O Espírito Santo está enojado. Falta poder na igreja, para você levantar e confrontar, para você se erguer e confrontar. Falei semana passada no encerramento da lição da escola lá em Nova Serrana, como vencer as sutilezas do diabo. Deus não mandou ninguém desafiar o diabo. Quem desafiar o diabo vai perder. Ele mandou resistir. Resistir não é chamar para briga. Resistir não é chamar para pancada, porque se você for, você vai se lascar. É um ser milenar, que é antes de nós, milênios, estrategista nato. Ele é implacável na maioria das vezes. Ele tem todo o tempo do mundo para arquitetar contra mim e você. Primeiro que ele não come, não dorme, não bebe, não vai no banheiro. Ele tem mais tempo do que nós para pensar, para poder nos prender e nos pegar. Deus mandou resistir. O que é resistir? Resistir é você não aceitar a proposta dele. Resistir é você mudar de canal. Resistir é você desligar o computador. Resistir é você deletar o número do celular que te perturba. Resistir é você falar para aquela pessoa, sexo oposto, que está te tentando, te perturbando, apaga ela da sua vida. É resistência. Preservar a vida, intimidade, preservar a vida espiritual. Denota você abrir mão dos seus prazeres.
Para que ela se perca, é problema dela. Eu quero ir para o céu. Aleluia. E se ir para o céu é perder você, um abraço para você, passa amanhã. Louvado seja o nome de Jesus. Sardes tem fama de uma igreja viva, mas a zona de Cristo, ela está morta. Outros estão no CTI espiritual, e poucos ainda não se contaminaram. Não passa por lado de cá, não passa por lado de lá, mas fica em cima do muro. Crente que não tem vida espiritual, crente que não tem devocional de oração, crente que não tem identidade, crente que não sabe se definir quem ele é. Ele não tem identidade cristã, é um frequentador de igreja. Ele reúne nos cultos, mas ele não tem vida cristã. Ele não tem relacionamento com Deus. Ele não sabe o que é relacionar com Deus. Salomão, lá no Palácio de Salomão, lá no Cantares capítulo 8, capítulo 6, número 6, vai dizer que no Palácio de Salomão tinha um número incontável de virgens. No Palácio de Salomão tinha um número incontável de virgens. Quem são as virgens do Palácio de Salomão? As virgens do Palácio de Salomão eram aquelas que nunca tinham passado uma noite sequer com o rei. Estava no palácio, mas nunca tinha dormido com o rei uma noite. Vivia no palácio, mas nunca tinha tido com o rei um relacionamento. Quantas pessoas nos nossos cultos hoje, que o que eles conhecem de Deus é proporcional àquilo que os pais ensinou em casa e os pastores pregaram nos cultos. Eles nunca tiveram um relacionamento pessoal com Deus. Não tem vida de intimidade. Não deseja Deus, não se apaixona por Deus, não tem paixão por Deus, não tem desejo ardente por Deus. Relaciona com Deus igual o Paul Tillich que fala. Paul Tillich é um teólogo alemão que eu amo ele. A teologia dele é extraordinária. E quando ele fala do sentido último da vida e o sentido penúltimo da vida, ele fala sobre isso. Que muitos dos cristãos hoje no mundo buscam Deus não porque eles querem Ele, não porque eles precisam dEle, por amor, por paixão, por desejo de tê-lo perto, por se entregar a Deus, por ter relacionamento de intimidade com Deus. Presta bem atenção aqui. Eles procuram a Deus porque Deus tem alguma coisa que eles querem. Eles não querem Deus, eles querem o substrato de Deus. Eles buscam a Deus porque Deus tem alguma coisa que eles precisam. Então eles não estão buscando Deus, eles estão buscando o que Deus tem para eles, não o Deus que tem as coisas. Isso é um desafio, porque na visão de Paul Tillich, que Deus tem que ficar no estado final. Porque se você está caminhando no caminho da vida, da existência, você pode perder coisas para você que são significativas. Mas se Deus está no final, você não vai se dissolver com as suas perdas. Você tem um Deus no final que te segura nas mãos, e Ele sustenta você nas perdas mais pesadas que você tem. Você vai sentir muito o que você perder, você vai sentir dor do que você vai perder, mas você não vai se dissolver, porque tem um Deus que te segura na mão. Agora, se você tira Deus do final e puxa Deus para o meio, porque você quer algo dele, não ele, o risco de você se desfazer com aquilo que você perde é grande. Muitas pessoas se perdem porque pegaram Deus e colocaram no meio, tirou Deus do sentido final da vida. Isso é desafiador para muitos de nós. Nós temos que aprender. A igreja de Sardes era essa igreja, tinha fama de viva. Eu fico preocupado às vezes quando nós recebemos pedido de oração no púlpito da igreja, de pessoas que não são cristãs, pessoas que não são da igreja, mas que ainda acreditam na igreja. Eles mandam pedido de oração aqui para o púlpito da igreja, e quando a gente lê, pessoas não são da igreja. Por que eles fazem isso? Por que eles fazem isso? Só um instante, eu vou tirar meu paletó aqui. Luta, pai. Obrigado. Por que eles fazem isso? Porque eles acreditam que nós levamos Deus a sério. Eles acreditam que não tem briga entre nós. Eles acreditam que nós nos amamos uns aos outros. Eles acreditam que quando a gente ora, a resposta vem imediatamente, porque nós somos queridinhos de Deus.
E às vezes nós oramos e Deus responde, não é porque nós somos bons não, é porque a fé daquela pessoa está sendo colocada em Deus, não na igreja. Deus vai atender ele, não é porque a gente tem condição, porque quando a gente olha para cá, é inimizade, é irmão com raiva do outro, é irmão que não olha na cara do outro, é irmão que não conversa com o outro, mas tem a maior cara de pau de chegar no altar e participar da comunhão, da ceia. Vem aqui, come pão e bebe vinho, de mal do outro. Isso é o Satanás, meu irmão. Pão e vinho não é comunhão. Pão e vinho é resultado de comunhão. Porque tem comunhão aí embaixo, você vem no altar. A comunhão do altar só existe no altar se houver comunhão aí embaixo. Se não tem comunhão aí, você não tem comunhão aqui também. Pão e vinho é resultado, é os elementos que consolidam a comunhão. Porque eu amo você, eu vou no altar e participo. Porque eu amo você, eu venho aqui no altar e participo. Acho muito lindo. Igrejas que trocam casa, eu tenho comunhão com você, eu vou trocar de pão com você. Eu tenho comunhão com você, eu troco meu cálice com você. Isso é muito bonito. Mas isso não significa comunhão. Comunhão é relacionamento. Comunhão é abraço, é beijo, é encontro, é ternura, é afago, é afeto, é sentimento, filantropo. Isso é comunhão. Sardes tinha fama de viva, mas o Senhor falou assim: você está vivo aos seus olhos, mas aos meus olhos você já morreu tem muito tempo. E muita gente se achando aí que está cheio de vida aos seus próprios olhos. E Filadélfia tem pouca força aos olhos do mundo, mas é uma igreja fiel diante de quem Jesus colocou uma porta aberta. Presta atenção. Quando Filadélfia foi edificada, a finalidade da edificação da igreja da cidade de Filadélfia era para promover ali a cultura helênica. O sonho da Grécia era disseminar a cultura grega, que as portas se abrissem para o resto do mundo, para que a cultura grega se espalhasse mundo afora. Esse era o maior desejo do imperador. E quando Deus permite que se estabeleça em Filadélfia uma igreja, essa igreja que foi edificada, o Senhor falou assim: eu vou colocar diante de vocês uma porta aberta. Mas não é para vocês disseminar a cultura grega, é para vocês disseminar o meu evangelho. Vocês vão anunciar para todo mundo que eu tenho interesse de salvar esse povo através da palavra. Esse é o papel de você, Filadélfia. E aí Filadélfia começou a sofrer resistência. E mesmo sofrendo resistência, o Apocalipse vai dizer que ela permaneceu fiel. A história vai dizer que muitos cristãos morreram arrebentando porta na marra. Eles não queriam, mas a ordem de Deus foi cumprida. Eu vou pregar a si mesmo, nem que custa a minha vida, eu prego o evangelho de poder de Deus. Muitos mártires aconteceram ali. E a última igreja, Laodiceia, considerava-se rica, abastada, mas quando Deus olhou para ela, falou assim: vocês são desgraçados. A palavra desgraçado é alguém desprovido da graça. Vocês não têm graça. Vocês são desgraçados, pobres, cegos e nu. E ele vai mostrar por quê. Porque a mensagem que Deus manda para as igrejas é uma mensagem contextualizada. É uma mensagem dita do contexto da igreja. É uma mensagem dita da realidade da igreja. A igreja de Laodiceia se gabava por ser a igreja, os peritos em óleos, cura de óleo. Laodiceia não tinha outro lugar. O mundo da época ia para Laodiceia para receber cura das vistas. Deus falou assim: vocês estão curando o olho das pessoas, por que vocês curam os olhos dos outros e vocês são cegos? Por que vocês curam as vistas das pessoas e vocês são cegos? E ele olha para o pastor e fala assim: eu vou te dar um conselho para vocês. Compre na minha mão colírio. Ou não? Compre um colírio na minha mão e unja os vossos olhos, para que vocês de verdade vejam.
Porque vocês estão cegos. Por que ele fala que eles é nu? A maior importação de tecido caro estava em Laodiceia. A maior confecção de roupa do mundo da época era feita em Laodiceia. Mas quando ele olhou para a igreja e falou assim: vocês são nu. Vou dar um conselho para vocês também. Compra na minha mão roupas brancas para cobrir a nudez de vocês. Porque a roupa que vocês estão vestindo, eu não vejo nenhuma cobertura. É a nudez de vocês. Vocês são nu diante de mim. Vocês são pobres. Gabavam de ter o maior ouro de Ofir. Ali era o centro do ouro verdadeiro. E Jesus falou assim: o ouro de vocês é impuro. O ouro que eu tenho para você é um ouro provado no fogo. Não tem impureza no ouro que eu tenho. O ouro de vocês é misturado com outra liga de outro metal para você fazer as joias que vocês fazem. Eu tenho o ouro verdadeiro. Então para mim vocês é pobre, porque o ouro de vocês não serve para mim. Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades. E no 11, Jesus fala assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O que não falta hoje é crente negociando valores. Valores não são para ser negociados. Valor não se vende. Tudo que pode ser vendável não tem valor. Tudo que pode ser comprado não tem valor. Tem preço, mas não tem valor. Porque valor é inegociável. Valor não se negocia. Valor não se vende. E tem pessoas hoje que tem anos que não falam línguas estranhas. Porque está negociando a coroa. Está negociando os valores. Está deixando que o pecado sorrateiramente venha entrando. Eu estava olhando uma reportagem na Holanda. Há 40 anos atrás, 87% da população holandesa era cristã. Hoje tem menos de 1% de cristão na Holanda. O secularismo entrou e roubou a espiritualidade daquele povo. Inglaterra, país que foi berço dos maiores avivamentos do mundo. Avivamento pietista, avivamento morávio. O lugar, palco das maiores cruzadas. William Wilberforce, o Charles Finney, aonde Charles Haddon Spurgeon pregou, o Dwight Moody pregou, aonde Jonathan Edwards pregou o maior sermão do mundo. Pecadores às mãos de um Deus irado. Templos que foram grandes lugares de avivamento, hoje estão sendo transformados em boates. Acabou. Simplesmente acabou. Porque a igreja negociou os seus valores. Deixou o secularismo entrar e roubou da igreja a espiritualidade dela. Matou a igreja. Destruiu a igreja. Aconteceu isso na Holanda. Esse lugar que a igreja que eu estou lendo aqui para vocês, a Turquia, não tem mais de 1% de crente naquela região. O secularismo chegou ali. Roubou a mente daquelas pessoas. Enfeitiçou a mente daquelas pessoas. Quando você usa um tema como esse, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, você tem que saber que quando Jesus vier, Ele não vai buscar quem está na igreja. Ele não vai buscar frequentador de igreja. É muito bom você vir aqui aos cultos. Exercitar a comunhão aqui é fundamental. Mas ser igreja não é reunir em reuniões culticas apenas. Ser igreja é cumprir o ID de Jesus. Ser igreja é você levantar a bandeira do evangelho. Ser igreja é você denunciar o pecado. Ser igreja é você dizer quem é você na sua comunidade. Segurar o poder do evangelho. Não é vir no culto que quer dizer que você é igreja. Igreja defende a causa do evangelho. Quem é igreja é diferente de quem está na igreja. O arrebatamento não é para quem está na igreja. O arrebatamento é para quem é igreja.
E quem é igreja não precisa estar no templo para ser igreja. Tem muita gente que vem aqui, senta nos cultos, mas é mundano lá fora. Cobiça lá fora. Tem intenção moral lá fora. O corpo com sensualidade lá fora. O tempo do Espírito Santo, que tinha que testemunhar da misericórdia e chamar a atenção das pessoas para se tornar cristão, está sendo objeto de sedução. Quem conhece Jesus sabe do que eu estou falando. É hora de nós olhar para dentro de nós como igreja, conhecer o dono da igreja e parar de parecer com Satanás, e parar de parecer com o pecado, e começar a adotar a fisionomia de Jesus, para as pessoas olhar para mim e para você e não ver a pessoa que vos fala, mas ver Jesus na minha vida, ver Jesus quando eu chegar na escola, ver Jesus quando eu chegar no trabalho, ver Jesus e me aproximar de mim, para saber de mim e sobre Ele, e eu tenho uma palavra de Deus para essa pessoa. Representamos mais o nosso time de futebol do que Jesus. Representamos mais a nossa profissão do que Jesus. Representamos mais a nossa comunidade do que Jesus. A associação do bairro do que Jesus. Representamos mais o partido político do que Jesus. Ah, como eu queria se os crentes falassem de Jesus na rede social igual fala de político. Ah, como eu queria que os crentes fossem para a rede social, entulhar a rede social com mensagem de salvação, do que colocar folder com a cara de presidente da república. Essa é a nossa identidade. Estamos perdendo força. Então Jesus está dizendo, guarda o que tem, eu venho. É Jesus que está dizendo, eis que cedo venho. Jesus não só conhece a igreja, Ele também conhece a cidade onde a igreja está inserida. Conhece tanto a cidade. E por que nós ficamos anos e anos e anos do mesmo jeito na cidade? Por que pessoas entram e saem e nós estamos do mesmo jeito? Por que nós não somos diferentes das outras pessoas? Por que nós não cumprimos o poder do Evangelho de Jesus? Colocamos mas a igreja, não é igreja não. Eu preciso aprender que o Evangelho de Jesus ele é poderoso para fazer. Eu disse hoje de manhã lá no Olhos d'Água. Você não tem que fazer o trabalho do Espírito Santo. Você tem que fazer o seu trabalho. E deixa o trabalho do Espírito Santo para lá. Se você fizer o seu, Ele vai fazer o dele. Ele não está fazendo o dele porque você não está fazendo o seu. Faça o que você tem que fazer. E deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer. Porque a salvação vem pelo ouvir. E quando você fala de Jesus, você está dando ao Espírito Santo uma oportunidade para falar do nome de Deus. É Ele que convence do pecado. Tem crente na igreja que tem anos que não sabe o que é ganhar uma alma para Jesus. Nós temos obreiros nos altares da nossa igreja que não sabe quando foi que ganhou para Jesus uma alma. Se os obreiros não têm experiência para ganhar alma, que sai igreja. Sábado eu tive com a minha esposa no centro de Belo Horizonte, levando umas marmitas para o pessoal de situação de rua. Eu, minha esposa, meu filho e um irmão, Cleiton. Meu coração cortou. Presbíteros, diáconos, diaconisa, pastor, pastora, vivendo em situação de rua, chorando desesperadamente. Teve um que me procurou, pediu um violão tocando. Em modéstia à parte, eu toco bem um violão. E esse cara chegou, pastor, deixa eu tocar uma música aí, da igreja. E eu dei o violão, o cara todo sujo. Ele fez nota no violão, e olha que eu saco do negócio. Ele fez nota no violão que eu não sei se eu consigo fazer. E cantou com uma voz tão violenta, de lágrima descendo no olho assim, eu, renovado com o Espírito Santo, olhando ele tocar e disse, por quê? Cadê a igreja? E eu estou querendo trabalhar para Jesus, não estou querendo nada não. Você quer status social. Eu não tiro foto, eu acho o contrário, eu detesto isso. Não tiro foto, não vou filmar para colocar. Não,
Isso não é papel nosso, não. Falar de Jesus é obrigação minha e sua. Nem ir lá fazer um trabalho e postar o que eu estou fazendo aqui. Eu já estou recebendo a recompensa aqui já. Está lá, irmãos, ó, para fazer a obra. Se você não quer fazer aqui, está cheio de lugar para você fazer. O hito de Jesus tem que ser com: eis que veio sem demora. E eu fico triste porque vai pegar muito crente despreparado. Eu acho legal quando a gente está falando das 10 virgens. As 10 virgens é tão interessante falar delas. Eu vou encerrar com elas aqui. Queria falar mais coisas aqui do Apocalipse, mas eu não vou conseguir falar. As 10 virgens, o que é que elas tinham em comum? Presta atenção, o que eu vou encerrar. O que é que as 10 virgens tinham em comum? Primeiro, que todas elas eram virgens. Todas elas eram virgens. Quem eram essas damas de honra? Eram pessoas que estavam fazendo um cortejo de uma mulher que ia casar. E porque ela tinha se conservado pura para se entregar para aquela pessoa que seria o seu marido, ela participava da festa da pureza. Reunia suas amigas na sua casa. E ali celebrava por ter se conservado puro, por não ter se entregado nos braços de nenhum outro homem, a não ser aquele que seria o seu marido definitivo. Ganhava o direito de celebrar a pureza. E as amigas na sua casa celebrando a festa da pureza. E ela escolhia no meio das suas amigas. Era uma honra para as amigas ser escolhida para cortejar o noivo da amiga. É honra. E quando ela escolheu 10 damas de honra, eram as 10 mais importantes das suas amigas. Todas eram virgens, todas eram virgens. Todas tinham um propósito, todas tinham um propósito. Todas estavam juntas, todas estavam juntas. Todas iam fazer a mesma coisa, elas iam fazer a mesma coisa. O que elas iam fazer? Buscar o... Todas iam buscar o... O que a igreja está fazendo aqui na terra? Esperando o... Agora não é só esperar o noivo. É como eu espero o noivo. A Bíblia diz que todas eram virgens. Todas estavam juntas. Todas tinham o mesmo propósito. E todas iam fazer a mesma coisa. Mas o versículo seguinte vai dizer: porém, estavam divididas. Porque 5 era louca e 5... Então o problema não é você buscar o noivo. É como você quer encontrar o noivo. Muito sério isso, irmãos. Não está dizendo que é 50% só. Já vem muita gente pregar que é só 50% da igreja que vai subir. Isso não se encaixa na teologia. Isso aqui é uma parábola. Tá? A linguagem de parábola é uma linguagem tão violenta que a parábola é você construir um texto, uma história, é alegoria. Toda parábola é alegórica. Nenhuma parábola é literal. Se alguém pregar em parábola literal, você pode sair vazado, que não tem literalidade em nenhuma parábola. Toda parábola é uma construção alegórica. E na construção alegórica se insere uma verdade absoluta que você não quer se tornar implícita para todo mundo. É por isso que Jesus, quando ele falava por parábola, ele falava assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque a parábola não é todo mundo que vai entender. Só quem estiver ligado que vai entender. Só quem é íntimo que vai entender. Só quem tem relacionamento que vai entender. Eu não estou aqui falando parábola não, mas eu tenho certeza que tem muita gente que não está entendendo nada do que eu estou falando. Eu não estou preocupado com você entender o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a verdade da palavra do Evangelho de Jesus. 5 era louca. Por que ela era louca? Estava indo junto com as prudentes, mas era louca. E se você está esquentando em encontrar um noivo, de qualquer maneira você é um louco. De maneira fora do padrão, você é louco. Entendeu? Ele estava dividido. Outra coisa, todas elas carregavam lâmpada. Elas carregavam lâmpada. Salmo 119, verso 105 está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua. Então todas 10 carregavam a palavra. Todas 10 sabiam o que elas estavam fazendo. Nenhuma delas tinha desculpa para ser o que elas eram. Nenhuma delas tinha motivo para se desculpar, porque todas tinham conhecimento. Estavam juntas, mas divididas.
Precisa não, bobagem. Esse negócio de carregar extra, bagagem extra, isso é bobagem, palhaçada. Essa santona aí, deixa pra santona. Deixa pras crentona. As crentona que leva a reserva. Os crentão que oram de madrugada. Os crentão que jejua. Os crentão que evangeliza. Os crentão que testifica de Jesus. Isso é bobeira. Deus é amor. Deus é amor. Ele é amor, mas Ele também é juízo. Entendeu? Foram. E o problema é que quando você pega uma lâmpada, se você comprar no mercado uma lâmpada, você não consegue sair com ela acesa na sua mão. Porque a lâmpada, para acender, ela precisa estar conectada numa fonte de energia. Por isso que a lâmpada precisava de óleo. Óleo fala de unção. É por isso que eu falo que uns são e outros não. Aleluia. Uns são e outros não. Está entendendo? Tem muita gente carregando Bíblia sem unção. Tem muita gente carregando a palavra sem óleo. A lâmpada está apagada. Não tem verdade na vida cristã que ele leva. Ele vive de mentira o tempo inteiro. Mas está carregando Bíblia. Está frequentando a igreja. Está cantando na igreja. Está pregando na igreja. Mas não tem vida cristã. As 10 foram juntas, mas divididas. Interessante que todas elas dormiam. As 10 dormiram. Então não é pecado você dormir. O pecado é você dormir despreparado. Porque quando ele chegar, não sabe a hora. Você sabe a hora que ele vai vir, o noivo? Quem esperaria um noivo para casar meia-noite? A Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um grito. Meia-noite, acho que nem os convidados estavam na igreja mais esperando. Todo mundo já tinha rachado fora. A noiva ia ficar sozinha lá no altar. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Todas acordaram. Quando elas acordaram, com o grito, o alarido, o som de trombeta, elas se despertaram. Mas aquelas que tinham azeite reserva, chegaram nas lâmpadas e ó. Está preparado ou não, vaso? Tem azeite reserva ou você está dependendo de azeite dos outros? Aprenda que azeite é intransferível. Unção ninguém transfere para ninguém. A unção que Deus te deu é para você, não é compartilhada. É sua. Elas quiseram, me dá um pouco de vocês que o meu está acabando, quer dividir. Não tem como dividir. E pessoa despreparada só arruma confusão. Elas falaram assim: ide aonde vende, compre para vocês. Pensa no vendeiro que trabalhou o dia inteiro com a sua família, no sol quente da Palestina. Dia inteiro de trabalho. Meia-noite o cara estava lá no terceiro sono dele, talvez com a sua família dormindo. Chega 5 loucas lá na porta e começa a esmurrar a venda dele. Acorda o pobre homem que estava dormindo. O cara tem que levantar de meia-noite para poder atender crente despreparado. Crente despreparado só arruma problema. Porque tem o tempo todo para preparar. Mas quer deixar para a última hora. Não tem jeito na última hora. Se você não preparar agora para encontrar com o noivo, você não vai preparar nunca mais. Quem quiser encontrar o noivo, é agora que você tem que entrar para o tálamo e começar os preparativos. Porque ele vai vir. Se você acredita, ele vem. Se você não acredita, ele vem do mesmo jeito. Se você está pronto, ele vai vir. Se você não tiver, ele vai vir do mesmo jeito. Se você gosta ou não, ele vem. Se você quer ou não, ele vem. E o galardão está com ele. Está pronto? Não tenha medo, meu irmão. Eu não vim aqui pregar para você o evangelho do medo. Eu vim aqui provocar uma reflexão na sua mente. Para você avaliar o seu cristianismo. Para ver quando ele voltar como que você está. Preste bem atenção aqui.
Tribulação não é para a igreja. Tribulação é uma sentença, é um juízo que Deus vai descer a esse mundo. Primeiro para Israel, que recebeu o Filho de Deus e o rejeitou. E não só o rejeitou, como o matou. Então a tribulação é para Israel. Segundo, a tribulação também é para o gentio, que hoje está ouvindo a palavra do Evangelho e está virando as costas para ele. É para você que não aceita Cristo como seu Salvador. É para você a grande tribulação. E a grande tribulação também é para a igreja desobediente, que tem o Espírito Santo hoje cuidando dela e você continua vivendo no pecado. É para você a grande tribulação. Eu disse aqui no início que quem não for arrebatado não vai ter acesso a Jerusalém celeste, quando Cristo governar por 1000 anos. Só os que foram terão acesso a Jerusalém de cima e a Jerusalém de baixo, até passar os 1000 anos, para que o diabo seja preso e Deus agora execute o grande juízo, que é o juízo do grande trono branco. A igreja não vai passar pelo grande trono branco. A igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. E só de você chegar no tribunal de Cristo significa que você já está salvo. Porque tribunal de Cristo não é para julgar o crente em relação à salvação. Tribunal de Cristo é para avaliar as obras dos crentes salvos. Mas você já está salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Então reflita nessa palavra nessa noite. Reflita sobre a sua vida cristã. E se você perceber que alguma coisa precisa melhorar, aproveite agora. Levanta a cabeça. Muda. Porque eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Deus te abençoa em nome do Senhor Jesus.